Prelúdio. Sim, foi isso. Eu vi a vértebra trincada de Deus, o pôr do sol penetrando entre os discos da sua coluna. A hérnia saltou e pulsou dentro da minha vagina. Era o início da degeneração do Criador, era a cópula entre Deus e o homem. Uma trouxa estranha de acontecimentos. O sol amargava a minha boca e abria fissuras no meu palato. E nas fissuras habitavam corpos estranhos, duendes e serpentes. E nas dobras a podridão se escondia. A decomposição começa quando o monstro branco é enforcado. A decomposição começa onde a luz é inconstante. Um berne se instalou nas pregas do meu ânus. Um falo no seu devido lugar. Antes dessa lucidez emaranhada, eu ficava noites e noites em volta da fogueira. Digo noites e noites porque nessa época não havia o dia para intercalar a escuridão. O uivo dos lobos esquentava as minhas canelas. Sabia que tinha amanhecido quando cessava aquele escarcéu canino. Durante a madrugada, escutava histórias de homens que não existiram. Animais ferozes que dilaceram, sem pena nem dó, a carne de seus semelhantes. Ouvia sobre o desprezo das mulheres que disputavam o amor do mesmo homem. Eu já sabia que meu dedo, ou de outras, era mais eficaz que um pau. E eu custava a crer que houve um tempo em que as mulheres lambiam as feridas abertas e eretas dos machos. Eu pouco falava, minha língua ainda estava presa no solo sólido da boca. Algumas vezes soluçava, talvez fosse um resquício humano, esse soluço repentino. Catava os gravetos e quebrava com os dentes, e a fogueira estalava e aumentava suas labaredas vermelhas, amarelas, violetas e azuis. Ainda não tínhamos ouvido falar de Moby Dick. Ainda não perseguíamos a baleia branca. Uma febre consumia minha pele, 40 graus. A filha da puta não ia embora. As compressas com toalhas encharcadas eram inúteis, apenas serviam para molhar a cabeceira da cama. A febre não diminuía, era pior que sarna. Minha mãe pegava sarna uma vez ao ano no verão, quando frequentava o sanatório. Ela passava todos os verões no hospício. É como se o seu relógio biológico soubesse a hora em que ela deveria enlouquecer. Ela não fazia o mínimo esforço para contrariar seu relógio biológico. Voltava daquele lugar cheia de pruridos pelo corpo. Os dementes não têm bons hábitos de higiene. Gostam de se refestelarem nas fezes de outros dementes. Muitas pessoas acham isso trágico e sentem pena, lamentam por sua sina. No entanto, isso não parecia assustá-la. Pelo contrário, tinha a impressão que lá ela não se encontrava só e tão perto do suicídio quanto aqui. As pessoas encontram soluções mórbidas para sobreviver ao tédio e essa escalada insossa do nada a coisa nenhuma. A morte não é capaz de atingir os loucos. Eles têm uma estranha rede de proteção. Os delírios a consolavam da lucidez. A vida era tão clara que chegava a cegar. Ninguém deveria se sujeitar aos caprichos da realidade. Das poucas vezes que presenciei suas gargalhadas, ela se encontrava no confinamento. Nunca tive coragem de perguntar se ela gostava da solitária. Eu temia a resposta. Talvez ela não tenha percebido que do lado de cá a coisa também é tenebrosa. Embora a pintemos com cores pálidas, por todo o caminho vejo despencar mãos mortas. A única coisa que a incomodava no sanatório eram os eletrochoques. Ela dizia que até enlouquecer em paz era impossível. Colocavam aquele monte de fios na sua têmpora e esperavam uma melhora milagrosa e nada acontecia além de uma dor tremenda no corpo todo, um enjoo insuportável e uma amnésia temporária. Mas até desse fato ela tirou proveito. Aconselhada pelos médicos, começou a escrever um diário e até sentiu muito prazer nisso por uns anos, até perceber que a escrita é inútil. Jamais poderia ajudá-la. Ou melhor, ajudou de certa forma. Depois de escrever os diários, ela os lia para os loucos, desde que eles pagassem em forma de cigarros. Minha mãe virou uma fumante compulsiva e eu peguei nojo dos cigarros, pelo menos até conhecer flamenca. Posso afirmar que tive duas mães, uma sã e triste e outra louca, inconsequente e feliz. Não sei de qual gostava menos, não me identificava com nenhuma das duas e por não ter nenhuma referência, acredito que eu tenha nascido de uma chocadeira infeliz.
Nos momentos de surto, ela gritava: detesto café requentado, vá logo, vadiazinhas, me tragam outro, de outro bule, esse bule está estragado, o demônio mijou dentro dele. Foi você quem deixou o encardido entrar, não é? Trepou com ele, não foi sua piranhazinha? Pede pro vagabundo do seu pai, ele pensa que vocês têm que comer o pão que o diabo amassou? O que aquele bêbado filho da puta está pensando? Que vocês são filhas de chocadeira? Sim, meu pai, não o conheci, graças a Deus, porque duvido que ele fosse muito diferente da minha mãe. No entanto, sei que ele pensava isso, e eu também, e todos os outros também. E isso me aliviava, porque assim eu imaginava que não trouxesse no meu sangue os genes da desgraça. O que ela queria era me ver arrancando os cabelos com as mãos, me descabelando, queria que eu fosse cúmplice da sua loucura. Quando voltava do sanatório, ela passava horas relembrando e rindo de suas peripécias. Ela dizia que a loucura passava com os meses, com a administração correta de medicamentos. Ela enfiava os comprimidos a contragosto na boca e logo abandonava os vidros cheios pela casa, provavelmente porque as crises custavam mais aos outros do que a ela. Por que eu digo isso? Porque ela era uma egoísta, achava que sua bosta era mais fedida. Mas a sarna, ela continuava esfregando os braços em carne viva, com as unhas compridas e sujas. Às vezes, demora anos para abandonar o corpo. E não adiantava trocar os lençóis ou ferver as toalhas. Ela desconfiava que a sandice da cabeça se alastrava pelo corpo em forma daquela coceira insuportável. Não havia carnaval mais alegre que o carnaval dos loucos, porque suas fantasias eram berrantes. Quem nunca foi louco nunca encontrou a felicidade. Eu optei pelo murmúrio e pela vadiagem. Eu fervia minhas roupas no quintal, o olhar turvo por causa da fuligem do fogão a lenha, colocava tudo em um grande tacho, achava que com isso poderia me livrar dos inconvenientes de uma doença própria dos cachorros. Com o tempo fui percebendo que a loucura não era contagiosa, só era triste. Dessas tristezas que fazem doer o osso na época de frio. Não gosto do frio. Ele me força a pensar sobre os atos simples, como mergulhar minha cabeça na água gelada. O calor me deixa preguiçosa e irracional. Se houvesse mais calor no mundo, haveria menos guerra. Você também não pensa assim?